Amigos queridos, neste amanhecer suave de amenidades na natureza que nos cerca, deixemo-nos envolver por essa atmosfera sublime, pela suave melodia da música e pelas vibrações amorosas dos benfeitores espirituais, que em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, são conosco, derramando sobre nós o que trouxeram de melhor em seus sentimentos, para que, imantados nessas sublimes vibrações de paz e esperança, possamos estar revigorados, fortalecidos em nossa fé, amparados pelas leis sábias e justas que nos conduzem à perfeição. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, compadece-te de todos os aflitos, da multidão dos sofredores, para que a luz da verdade clareie cada consciência e socorra cada coração em desespero. Que mãos amigas e misericordiosas, servindo em seu nome, possam socorrer e aplacar a dor. E é nesta confiança, Senhor, que pedimos aos seus mensageiros que nos façam instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, com quem estivermos, sem perguntar a quem ou até quando. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdão das ofensas. Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes, e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Esse trecho é de profundo significado, porque vai dizer para nós que a suscetibilidade de nós sermos lesados está em nós e não no ofensor. Nós é que trazemos essa suscetibilidade, essa vulnerabilidade, essa fragilidade em pontos que encrudecemos na invigilância. E a invigilância nada mais é do que mergulhar o nosso pensamento em questões da nossa anterioridade que não foram resolvidas ainda nessa existência. Esse é o ponto onde nós estamos suscetíveis a mágoas, rancores e ressentimentos. É quando, na minha invigilância, eu mergulho meu pensamento nas questões da minha anterioridade não resolvidas, que estão afloradas em relação ao outro, e que o outro, em se aproximando, ele estimula que aquele conteúdo que estava contido na minha anterioridade, no meu passado, emerja com muita força.
E então o Evangelho nos disse: admitamos que fostes realmente ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias? Quer dizer, será que nós podemos aventar a possibilidade de que aquele que nos ofende sempre foi estimulado por nós? Que nós demos estímulos, motivos? É muito complexo, isso nós temos falado todos os dias sobre a mesma coisa, de que nós precisamos sanear em nós o que nos predispõe a sermos suscetíveis à mágoa e, portanto, a mágoa desenvolve o rancor e o rancor desenvolve o revide ou a vingança. Vamos refletir com Emmanuel a lição que chama Perdoar e Compreender, e que parece que compreendendo perdoamos e que sempre que perdoamos compreendemos. Mas Emmanuel diz que isso não se faz ainda em nós. Olha só, muita gente perdoa, no entanto não compreende. E muita gente compreende, todavia não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades. Que é o engano de achar que isso é o perdão, né? Nós estamos aliando, nos tornando alheios, indiferentes, ou nos isolamos, como temos falado todos os dias, mas aquilo não se estabelece uma reparação, não há uma conciliação, e não há um entendimento que gere sentimentos bons. Outros muitos compreendem aqueles que os molestam, compreendem. Entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Eu compreendo que você está no desequilíbrio, mas não te perdoo. Ou, eu te perdoo, mas não quero conviver com você. São aquelas duas situações que o Evangelho coloca do perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros de humanidade tais quais somos. Então, entramos um outro sentimento assim importante, que compreender à luz do Evangelho é aceitar o tempo evolutivo do outro, é aceitar a contingência em que ele escolheu viver. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento que nós todos necessitamos deles. Numa situação de desafeto, de inimizades, de confrontos, né? Quando nós estamos naquele embate onde as nossas más paixões ficam muito expressivas, estimulando as más tendências do outro, nesses momentos dificílimos, nós precisamos de um bálsamo, de um lenitivo, de uma trégua. E essa trégua vem daqueles que nos toleram, que nos compreendem, que nos aceitam, que têm compaixão por nós. Então isso arrefece os impulsos menos felizes que nós trazemos e nós ficamos naquele refrigério íntimo de que alguém me acolheu, me aceitou, me respeitou, me amou, me compreendeu. Para que eu receba esse influxo divino dos corações que de nós se cercam e eu comece a experienciar que esse estado de alma pacificado é possível para todos nós. Então nós precisamos muito de que as pessoas façam por nós para que a gente aprenda a fazer pelo outro. Esse é o modelo de Jesus. Fez por nós para que nós pudéssemos ficar inoculados da vibração do Cristo e fazermos para o outro. No nosso dia a dia, nós temos os espíritos amoráveis, benevolentes, que se destacaram a nos acompanhar nessa existência na Terra
e que disseram na acústica da nossa alma: estarei contigo sempre que estiveres com Jesus. Esses espíritos, e que derramam sobre nós a sua benevolência, nos ensinando a indulgência, nos ensinando a resignação, a aceitar o outro sem ressentimentos e sem revide, eles primeiro nos fazem experimentar isto, para que aquela emoção feliz, sublime, de ser aceito nas minhas imperfeições, eu aprenda a fazer isso com aqueles que me cercam. Então, reflitamos nisso, diz Emmanuel, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós, e que ainda não temos, são a tolerância e o entendimento que todos nós necessitamos deles e de outros. É possível que nos haja ferido, alguém nos haja ferido, igualmente provável tenhamos ferido outrem. Alguém terá errado contra nós, e teremos de certo errado contra alguém. Vamos perceber que isso é um círculo vicioso, da vítima e do algoz, da vítima e do algoz, que na verdade somos todos ainda espíritos imaturos. E vamos entender, mas quem desse círculo vicioso, ora vítima, ora algoz, vai romper esse circuito? Aqueles de nós que já estivermos sendo beneficiados por alguém. Receber a caridade do perdão de alguém, a benevolência, a indulgência de alguém, vai deixando as nossas carapaças duras mais rarefeitas, mais permeáveis, para que a gente possa receber a luz do amor de Deus no nosso íntimo. Então, nunca te revoltes nem desanimes, diz Emmanuel. Faze o bem, olvidando o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas. E compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos, diz Emmanuel, em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora em favor de alguém será o amparo espiritual que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 vezes a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender essas afirmativas sublimes de compreender e perdoar, e que aquilo que nós hoje precisamos doar de nós é exatamente aquilo que precisaremos receber do outro no que se refere a perdoar, compreendendo, perdoar tolerando, perdoar respeitando, perdoar aceitando o tempo evolutivo do outro. Esse tema do perdão, nós esperamos que, ao estudá-lo e refletir profundamente, cada um de nós possa ter profundo aproveitamento no sentido de fazer mudanças íntimas e definir novos caminhos para nós. Então, vamos retomar aquele texto que começamos ontem, intitulado Ofendidos, em que Emmanuel faz um comentário sobre o capítulo 18, item 21 de Mateus. Se alguém te ofendeu, perdoa, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre qualquer obrigação de caráter imediato para os ofensores,
de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Então nós tínhamos começado a comentar isso ontem e vamos dar sequência hoje. Quando nós ofendemos alguém, quando nós fazemos um comentário inadequado, nós agimos assim porque naquele momento em que estamos em desequilíbrio, porque toda ofensa é um desequilíbrio, naquele momento nós nos sentimos superiores. É um estado falso de superioridade. Todos nós que ofendemos alguém, que desequilibramos alguém, nos colocamos naquele momento num estado de superioridade. E nos julgamos que naquele momento nós podemos falar o que quisermos, expressar aquilo que vem à nossa mente, porque nos julgamos com a 1000 raspas razão. Na verdade, às vezes nós temos motivo e não razão, que são coisas diferentes. Às vezes nós nos desequilibramos porque fomos motivados a uma situação de desequilíbrio. Então, às vezes nós agimos daquela forma destrambelhada porque alguma coisa nos motivou àquela ação. Motivo não é razão, porque razão é um estado avançado do pensamento. Então, naquele momento que nós fazemos um comentário inadequado, que nós desconsideramos, que nós perturbamos alguém, precisa ser visto por nós como um lado sombrio da nossa personalidade que precisa ser alterado. É um estado de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de uma percepção equivocada sobre a realidade. Porque se nós fôssemos mesmo espíritos superiores, nós agiríamos com amor, com firmeza, com direcionamento, com amparo. Nós conduziríamos o outro a um estado melhor do que o qual ele se encontra. Então, o primeiro reconhecimento que nós temos que ter quando ofendemos o outro é o nosso estado de inferioridade. Isso é muito importante. Agora, quando nós estamos nessa elaboração mental, diante da ofensa de alguém, quando nós já temos consciência sobre o espírito imortal que somos, o que acontece? Nós entramos num estado de perturbação. O primeiro momento ficamos altamente perturbados, que é o que Emmanuel está dizendo nessa lição. Essa perturbação, ela pode levar meia hora, 24 horas, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, uma existência, múltiplas existências. Conforme o tempo de duração da perturbação, ela vai se transformando em enfermidade. Nós temos visto, comentado aqui muito com os nossos companheiros que tiveram Covid,
a grande maioria pegou o Covid no momento de perturbação, de angústia, de dificuldade, de tristeza, de alteração no seu humor. E isso mostra que quando nós agimos assim, nosso sistema imunológico ele fica muito deficitário. E se naquele momento ou naquelas horas nós estamos entrando em contato com esse vírus ou com aquele, com essa bactéria ou com aquela, né, nós podemos realmente fazê-los multiplicar dentro do nosso contexto físico em função de uma dificuldade que nós estamos tendo no sistema imunológico. Então, uma situação em que nós nos desequilibramos e desequilibramos alguém, nós podemos adentrar num contexto dessa natureza. Agora, o que vai determinar se aquilo vai virar uma doença, se aquilo vai virar uma obsessão, ou se vai ser só uma perturbação quando nós ofendemos? O tempo que nós levarmos para o reajuste. Por isso que Jesus recomendou que nós deveríamos nos ajustar com o outro enquanto estamos a caminho. Então, eu me desentendi com você, eu não fui como eu deveria ser. Quanto tempo eu vou levar para me ajustar com você? Eu posso fazer isso em horas, eu posso fazer isso em anos. Então, só que no momento que nós fazemos aquela ação, que nós reconhecemos, que nós buscamos alguém, seja em pensamento, ou seja de que forma for, aquele processo começa a ser saneado na nossa intimidade. Muitas vezes, quando nós ofendemos, o outro não fica pronto para uma reconciliação de imediato. E isso pode se prolongar. Mas, da nossa parte, é necessário que nós comecemos a fazer todo um processo para auxiliar profundamente aquele espírito que foi afetado por nós. Então, se há alguém que nós ofendemos há mais de décadas, ainda é tempo. Ainda há tempo para que isso não seja feito numa outra existência, porque aí a dificuldade será muito mais intensa. Então esse momento é momento de nós compreendermos isso, porque o ofensor que não reparou, ele é naturalmente um perturbado. Naquele momento, ele se transforma num espírito altamente perturbado, que vai refletir no seu ambiente de trabalho, que vai refletir no seu lar, que vai refletir na casa espírita. Às vezes a gente recebe, esses dias a gente tem falado da casa espírita, às vezes a gente recebe na casa espírita um companheiro que vem pronto para o trabalho, que quer oferecer das suas horas, dos seus sentimentos para o trabalho. Mas ele vem carreado de uma história na sua intimidade de profundas desavenças. E que essas desavenças estabelecem na intimidade dele altas perturbações.
associadas muitas vezes a interferências espirituais cruéis. E aí o companheiro chega necessitado realmente de entrar num trabalho onde ele vai ter a oportunidade de estudar, de pensar, de refletir sobre o perdão, para que se liberte e possa então contribuir de forma mais efetiva naquilo que é o anseio dele dentro da casa espírita, ou dentro do lar, ou no ambiente de trabalho. Então esse movimento que nós temos que fazer de reparação, ele é extremamente importante para nós. E aí, só para falar mais uma frase, ele diz assim: em todo o processo de ofensa, quem recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. Olha a complexidade dessa frase. Porque quem recebe a ofensa de alguém, ele está num momento significativo da sua vida espiritual, que ele vai poder aproveitar ou não, de acordo com o que nós falamos ontem, de acordo com o momento evolutivo dele. Porque se ele estiver lá naquela primeira fase, que é a fase do corpo, que ele lida com a vida apenas com o corpo, ou se ele estiver apenas na fase das emoções, na fase do psiquismo, né, na fase da mente, será muito difícil ele lidar bem com aquela ofensa. Mas se ele já estiver na busca espiritual, se ele já estiver naquele momento em que está desejoso do espírito dominar o corpo e as emoções, aí sim, ele vai poder ter um profundo aproveitamento daquele momento de ofensa. Aí ele vai poder dar o testemunho do que ele aprendeu, ele vai poder contribuir com o outro, oferecendo o seu perdão, porque o perdão, quando alguém nos perdoa, aquela vibração, ela é fundamental para o processo de cicatrização da chaga que nós, ofensores, abrimos na nossa intimidade. Nós precisamos desse elemento, do perdão alheio. Porque quando nós recebemos o perdão de alguém, nós aprendemos o quão é importante oferecer também para aqueles que nos ofendem o nosso perdão. Porque em tudo, nós precisamos de exemplo. Então, que momento espiritual é o meu quando eu fui ofendida? Se o momento é do corpo e das emoções, nem Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos, nem nós encarnados devemos aguardar nenhuma outra atitude que não seja um desastre na intimidade daquele espírito. E o que nos resta? Amparar. E com isso a gente vai refletindo cada vez mais para irmos compreendendo o que significa o perdão em nossas vidas. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, quanta alegria, Mestre amado, nesta manhã gloriosa em que olhamos para a natureza, absorvendo os elementos mais salutares que hão de nos auxiliar
que hão de nos curar quando estivermos prontos para fazermos da nossa parte. É a parte de Deus, a parte dos amigos espirituais, a parte da natureza e a nossa parte. E todas essas partes somadas farão de nós espíritos luminosos. Que possamos, nesse momento da nossa vida, aprender as tuas lições de vida eterna e seguir aquele caminho que o Senhor nos apontou. Fortalece-nos e ampara-nos. Revigora-nos o ânimo, Senhor, para que nesta existência possamos ser espíritos muito melhores do que aqui chegamos, mais dispostos ao bem e à verdade, amparando aqueles que vieram ter conosco em busca do perdão, amparando aqueles que vieram ter conosco para que possam ser perdoados por nós e, reajustados com a lei, possamos ser mais felizes. Rogamos, Jesus, pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa, que eles possam receber a luz do seu amor, Senhor, e tornarem-se mais saudáveis, mais vigorosos no amor. E nós outros oramos pelo Brasil, pela pátria amada, Senhor, para que cada um de nós, onde quer que nos encontremos, possamos fazer da nossa parte. Possamos ser honestos, dedicados, possamos melhorar o ambiente onde nos encontramos, seja na família, na sociedade, no trabalho, para que este país, para que esta pátria amada, Senhor, seja a pátria do Evangelho, onde todos nós iremos viver e exemplificar as tuas lições de vida eterna. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.